Estamos vivendo momentos de fome, pobreza, guerras, doenças, crimes, tráfico sexual. E tudo isso tem causado muita dor e sofrimento ao redor de todo o mundo, de todo o planeta. E aí, isso faz muitas pessoas se questionarem: onde está Deus? Por que Deus deixa acontecer todas essas coisas? Se Deus é amor, como Ele pode se irar? Essas e outras perguntas eu vou estar respondendo para você hoje nesse vídeo. Então fica comigo nos próximos minutos. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom te ter aqui de novo no canal para a gente continuar juntinho meditando na Palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu me chamo Luciana e é uma alegria poder te ter aqui comigo. Aqui nós meditamos na Palavra de Deus e procuramos colocá-la em prática de forma simples na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje o tema que eu trago aqui para vocês é um tema que muitas pessoas estão questionando sobre esse assunto, né? E se Deus é amor, por que tem acontecido tantas coisas ruins, tantas catástrofes, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que quando Deus se ira, Ele não está se irando contra mim e contra você, mas sim contra o pecado que está na nossa vida? Deus, Ele é amor. O seu nome é amor. E o seu amor é tão grande que Ele não aceita ver o pecado em nossa vida. Ele não aceita ver a gente aprisionado pelo pecado. E eu quero já aqui abrir um parêntese para muitos pais. Muitos pais, infelizmente, educam seus filhos e eles crescem ouvindo sempre aquela frase. Muitos de nós ouvimos, né? Que Papai do céu castiga, olha, não faz isso, Deus vai castigar, né? E assim eles vão colocando medo no filho com relação a Deus, como se Deus fosse um pai carrasco, um pai mau. E aí nós crescemos muitas vezes sem conhecer a palavra, sem ler a Bíblia, e a gente vai crescendo com aquela imagem na nossa mente, né? Daquele Deus que está lá em cima, que castiga, que vai derramar fogo sobre as nossas vidas. Não façam isso. Coloquem a palavra na vida dos seus filhos desde pequeno, como Deus diz na sua palavra. Ensina o caminho que teus filhos devem andar e eles jamais se desviarão dele. Deus sempre será amor. Em Mateus 7, no versículo 11, Deus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A nossa atitude como pais, se a gente dizer para os nossos filhos, não coloquem o dedo na tomada, a gente deu aquela ordem, e aí nossos filhos vão e colocam e vão querer colocar o dedo na tomada, né? Toda a vida insistindo em ter aquela atitude. Qual seria a nossa reação? Será que a gente iria lá, filhinho, não sei o quê? Será que a gente iria se irar, né? Não pelo irar com o nosso filho, mas se irar pela atitude da desobediência dele, porque se ele fosse fazer aquilo, a gente ama ele, a gente não quer que ele morra. E a gente sabe que se ele for colocar o dedo na tomada, ele vai morrer, não é verdade? No Salmo 103, no versículo 13, Deus diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Da mesma forma que nós pais, nós temos o cuidado a gente se compadece com o nosso filho e a gente quer proteger ele de todo mal, da mesma forma é Deus. Ele quer nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo mal. Tem até uma canção linda do Diante do Trono, certamente você conhece, que ela fala:
Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E nós precisamos desse Deus, nós precisamos desse amor, nós precisamos estar cada vez mais no centro dele, sempre nos inundando dele. Inclusive, eu gravei, no último vídeo que eu gravei, eu te convido a estar verificando, dando uma olhadinha, que fala exatamente sobre o amor de Deus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o quanto isso é importante, não para Deus, mas para nós, que somos filhos dele. Mas sabe, assim como Deus é amor, é o mais puro amor, ele também é justo. E da mesma forma que Deus é justo, ele precisa velar pela sua palavra. A sua palavra, ela já foi escrita, ela está ali. Não tem como ele ir contra ao que ele mesmo colocou, o que ele mesmo disse, entende? E as coisas estão aí acontecendo. Em Romanos 3, olha que lindo que Deus nos diz. Romanos 3, versículo 5. Será que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Tudo o que estamos vivendo no mundo hoje, todo sofrimento, toda dor, não é culpa de Deus, mas das nossas escolhas. Deus, em toda a sua palavra, ele nos orienta a escolhermos fazer o bem em vez do mal, e escolhermos as bênçãos e não as maldições. Em Romanos 2, se a gente voltar um pouquinho, Romanos 2, capítulo 2, versículo de 6 a 8, Deus diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Deus, ele coloca aqui de forma clara, nós vemos que a ira de Deus, ela é justa e conforme as nossas escolhas. E a maior preocupação de Deus, sabe, não é com o que está acontecendo em si agora no mundo. Ele se preocupa com depois, porque ele sabe o que vem depois. Ele sabe que o maior sofrimento não é o que a gente vive aqui atualmente, mas o depois da nossa morte. Por isso que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, seu único Filho. Tanto amor que ele tinha, que ele criou um plano para todo esse processo de queda, desde a época de Adão, em que Adão e Eva caíram ali e toda a maldição veio sobre a humanidade, sobre todos aqueles que se seguiam. E aí, por conta do seu amor, ele criou um plano, onde enviando o seu Filho aqui para nos salvar de forma humana, e assim toda a maldição seria quebrada. E se você parar para pensar, Deus, ele nos criou livres, não fantoches, que ele ficasse mexendo e fazendo tudo assim da forma que ele quer. Não, ele deixou que a gente desde o início tivesse o livre-arbítrio. E se você parar para pensar, Adão e Eva, quando eles pecaram, eles ficaram nus, não é verdade? Ali, Deus poderia ter colocado roupa neles ou impedido deles, pecarem ou não deixarem vir todo o sofrimento que passou a começar ali,
né, no Jardim do Éden, onde eles ficaram nus, onde eles passaram a enxergar toda a realidade, né, do mal, do bem e do mal. Mas por que Deus não fez? Porque ali já iniciou todo o processo de queda. Eles escolheram. Eles estavam ali livres no paraíso. E aí todo o sofrimento começa com a separação do homem de Deus, por própria escolha, sabe? Hoje nós estamos vivendo todas essas catástrofes, esses sofrimentos, mas por conta de uma escolha nossa, nós podemos mudar toda essa situação. A partir do momento em que a gente decidir realmente acreditar, crer que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, acreditar nesse plano de salvação e passar a viver nele. E a partir do momento em que a gente passa a viver nele, a gente é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que passa a habitar na nossa vida, a gente passa a ser direcionado a fazer tudo conforme a vontade de Deus, os planos de Deus, e todas as coisas naturalmente vão mudando. E aí os nossos governos, eles passam a ter pessoas de Deus sendo colocadas ali, sabe? Representantes de Jesus Cristo ali em altos cargos que farão mudanças, que agirão de forma correta, de forma honesta. E o ser humano, ele passa a ser mordomo fiel do que Deus criou para a vida dele, porque lembra no Jardim do Éden que Deus colocou Adão como mordomo de todas as coisas, tanto da natureza como dos animais. Era para mim e para você, como homem, a gente cuidar de todas essas coisas. A gente está sendo mordomo fiel, mordomo bom e fiel de tudo que Deus criou, para que nada disso tivesse acontecendo. E talvez você se pergunte, mas Luciana, será que seria justo Deus, se a gente escolheu, a gente como cristão, a gente passou a seguir a Cristo, a viver pelo Espírito Santo, viver sendo conduzido pelo Espírito, seria justo a gente fazendo bem, a gente ter que passar por todo esse sofrimento também, junto com as outras pessoas que não decidiram por esse caminho, que são as outras pessoas que escolheram fazer o mal, as outras pessoas que são egoístas, que pensam, que são gananciosas e pensam só em si, e aí fazem as guerras, ou querem cada vez mais dinheiro e ser dono de tudo. Enfim, é justo a gente pagar o preço por essas pessoas? E aí eu te pergunto, foi justo Deus pagar, Jesus pagar o preço que ele pagou por mim e por você ali naquela cruz? Ele pagou por amor. Ele sofreu tudo o que sofreu por amor. Não era justo. Ele não tinha pecado, ele não fez nada de errado, ele não tinha nenhum mal nele. Não havia nenhum mal nele. Simplesmente foi por amor por mim e por você. E ele disse, filhos, vocês estão no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são tão poderosas. Ele está conosco em toda e qualquer situação, em todo e qualquer sofrimento. Nós estamos na fornalha, mas ele está bem no meio da fornalha conosco. Isso é certo. Então nós, infelizmente, sofreremos as consequências do mal que outras pessoas decidiram fazer. Não tem como a gente não passar por isso. Isso já está escrito que seria assim. Mas cabe a nós permanecermos firmes nesse propósito, firmes nesse plano, lembrando que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo aqui que a gente está vivendo. A ira e o juízo de Deus, ela virá.
Não tem como nós fugirmos disso, já está tudo escrito, todo plano já foi feito. Deus, Ele já fez tudo o que precisava ser feito por mim e por você. Agora, somos nós que precisamos fazer, somos nós que precisamos escolher e decidir fazer o que é certo, decidir por Ele, estar com Ele. E não pensar só no agora, que passa tão rápido, mas a condenação será eterna. E a gente já tem mais do que prova suficiente, tantas e tantas pessoas que têm passado por situações de beirando a morte e viram as coisas que acontecem e voltam e colocam testemunhos, tantas coisas que a gente vê do próprio agir de Deus aqui no nosso meio, no mundo, e cabe a nós decidirmos, ainda há tempo. Não espere, como muitos fazem, deixar para fazer isso no final de suas vidas. No final da minha vida eu me converto. No final da minha vida, Deus vai me perdoar, assim como Ele perdoou o ladrão ali na cruz, antes de morrer, que se arrependeu. E aí Jesus foi e disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Realmente, quando é de coração e Deus conhece o nosso coração, Ele perdoa, sim. Mas será que você vai ter tempo? Será que você vai conseguir saber o momento que você vai morrer? Nós não sabemos. Pode acontecer de uma forma tão rápida que não vai dar tempo de se converter, de você se arrepender de coração. Não confie nisso. Não confie. Deus te ama e Ele te chama hoje. Minha oração hoje é para que Deus abra os teus olhos, o teu entendimento com relação a tudo isso, a tudo que Ele criou para você, a todo esse plano, a todo esse propósito, a todo esse amor que Ele tem por sua vida. E Ele te chama dizendo hoje, filho, vem do jeito que você está. Sou eu que vou cuidar de você. Sou eu que vou te tratar, te dar força. E eis que eu farei novas todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, não saia sem deixar sua curtida aqui do lado, que impulsione o canal a chegar a mais pessoas. É só dessa forma que o YouTube consegue impulsionar. E compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que precisa ouvir. Se inscreve no canal e me acompanha para mais mensagens. Deus abençoe sua vida.